Olá, galera, seja muito bem-vindo à nossa live aqui de tirar dúvidas que nós estamos fazendo ao longo desse evento da Semana da Rota Piscicultura Produtiva. Eu estou muito feliz de estar vendo todos vocês aqui junto comigo, de ter visto todos os comentários que vocês já deixaram lá na primeira aula que vocês já assistiram, que está disponível desde ontem. Então, quem já se antecipou, já foi lá, já assistiu, parabéns. Você já está saindo na frente, você mostra que é comprometido, você mostra que é comprometida. Que bom que você está aqui junto comigo e esse é um momento único para a gente poder tirar dúvidas. Eu vou responder algumas das dúvidas que vocês me mandaram lá na primeira aula, que já assistiram, já mais de 2.000 pessoas já assistiram a primeira aula. Nossa, eu estou impressionada com a quantidade de comentários, eu estou impressionada com a quantidade de informação que vocês estão recebendo e que estão absorvendo e trazendo para a realidade de vocês. É esse o propósito desse trabalho, é esse o propósito desse evento, a Rota da Piscicultura Produtiva. Que bom que você está participando junto comigo desse evento. E se por um acaso você que está aqui, se vocês têm alguma dúvida que não foi respondida, eu tentei responder o máximo possível de perguntas que vocês enviaram lá nas aulas. Então, algumas delas que não foram respondidas, vocês me mandem aqui no chat e conforme der tempo, a gente vai falando sobre isso, tá? Antes disso, eu quero dar alguns recadinhos. É muito bom ver todos vocês aqui assistindo. O objetivo desse nosso trabalho de trazer a Rota da Piscicultura Produtiva e fazer um evento gratuito é justamente para desmistificar muita coisa da piscicultura e mostrar para você que é sim possível ter uma piscicultura altamente produtiva, mesmo que você não tenha grandes investimentos com tecnologia, independente do tamanho da piscicultura que você tenha. E é claro, existe aí um mínimo viável, né? Então a gente vai falar sobre isso ao longo desse nosso encontro aqui, que é justamente para tirar dúvidas de vocês que eu estou aqui, tá? Ó, antes disso, eu vou dar um recadinho. Então, as aulas, né? As aulas da Rota da Piscicultura Produtiva, que é esse evento que está acontecendo essa semana, que é gratuito, que é online, para que você possa assistir aí de onde você estiver, de qualquer lugar do Brasil, como a galera está falando aqui, ó, o Adriano de Belo Horizonte, a Ana de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Então, tem gente do Brasil inteiro. É por isso que o evento é digital, para que você, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo em que você esteja, você tenha acesso a conhecimento de altíssimo gabarito para você levar para a sua piscicultura. Tá? Então, como que funciona esse evento? Eu vi que algumas pessoas ficaram lá com dúvida em relação a isso, eu vou dar uma explicadinha nisso para você, tá? As aulas são liberadas logo cedinho pela manhã. Então, foi liberada a aula número 1 ontem. Então, se você está aqui e já assistiu, que bom que você assistiu. Quem ainda não assistiu a aula número 1, ela ainda está disponível, tá? Então, a Rota da Piscicultura Produtiva, ela é um evento que acontece ao longo da semana, só que essas aulas que são disponibilizadas para você que está inscrito no evento, elas saem do ar. Tá? Então, é importante que você acompanhe lá pelo grupo do WhatsApp, onde você está inscrito, onde você já está cadastrado, porque lá no grupo do WhatsApp você recebe as informações de quando a aula foi disponível, de quando o material, né, o material digital que você pode imprimir na sua casa depois, se você quiser, vai ficar disponível para você. Então, todas as informações da Rota da Piscicultura Produtiva, quando tem aula disponível, quando tem material disponível, quando tem live tira dúvida disponível, você fica sabendo, tanto pela sua caixa de e-mail, quanto pelo grupo do WhatsApp. Então, é para isso que serve. Se você está trabalhando no horário que a aula fica disponível, que ela sai cedinho de manhã, não tem problema, só não deixe de acompanhar lá tanto a sua caixa de e-mail quanto o grupo do WhatsApp, porque o link vai estar lá para você poder assistir no horário do almoço, no final da tarde, no horário que você tiver disponibilidade. Esse é o barato de um evento online, né? É eu estar aqui
longe da cidade onde eu moro em Sinop, no Mato Grosso, no interior de Mato Grosso. Eu estou aqui hoje em Cuiabá, capital do Mato Grosso, atendendo clientes, distribuidores. Amanhã eu vou passar o dia fazendo treinamento com clientes meus e estou aqui também transmitindo conteúdo para vocês, e um conteúdo que vocês já assistiram desde ontem. Então, isso é muito legal, né? Isso mostra que a tecnologia ela só vem agregar quando a gente está disposto a levar informação, conhecimento para vocês. Combinado? Ó, então, o recadinho era esse, as aulas saem do ar, então se você já tem lá no seu e-mail, no seu grupo de WhatsApp, pega o link, assiste, compartilhe com outras pessoas, se você conhece pessoas que ainda não assistiram, chama, envia o link para essa pessoa ir lá se inscrever, que dá tempo ainda essa semana, tá? Não é porque o evento já está rolando que não dá para se inscrever mais, não. Dá, tá? Enquanto o evento estiver ao vivo, enquanto as aulas estiverem disponíveis, pode se inscrever, pode assistir, é que elas vão sair do ar quando o evento acabar, tá? Então, quando acaba, não adianta ficar com chororô. Evento passado vieram, Soraya, mas o evento, a aula saiu do ar. Sai do ar. E eu aviso, porque eu sou amiga, eu sou sua amiga e eu aviso, vai sair do ar. Então aproveita, pega o seu caderninho de psicultura, que a professora já falou, né? Vai lá, pega seu caderninho de psicultura, anota tudo e deixa isso guardadinho para quando você tiver dúvida, você ir lá e, né, olhar, pesquisar de novo para poder aplicar na sua psicultura. Porque não é só aprender, né? É aprender, mas depois colocar em prática. Tá joia? Então, se você está aqui, provavelmente você quer ter uma psicultura produtiva ou transformar a psicultura que você já tem hoje em uma psicultura produtiva e, de repente, faturar R$125 mil por hectare por safra através da produção de peixe. Se esse é o teu objetivo, se esse é o teu desejo, você está, sim, no lugar certo. E ao longo da rota da psicultura produtiva, eu estou te ensinando esses passos, os primeiros passos que você precisa traçar para você conseguir ter esse nível de faturamento aí na sua psicultura, tá? Então, eu sou Soraya Dallagnol, a sua professora de psicultura. Se você já assistiu a primeira aula, nessa primeira aula eu falei sobre o método eficaz para que você tenha uma psicultura altamente produtiva. Então, se você não assistiu, já vou dizer, vai lá, assiste, por quê? Porque, né, eu estou aqui hoje só para tirar dúvidas. Então, se você não assistiu ainda ou vier com dúvida, que não é dúvida de lá da aula, né, aí vai ficar complicado. Então, a gente vai ficar aqui focado nas dúvidas referentes ao que foi falado na primeira aula, combinado? Então, hoje eu vou tirar dúvidas, algumas que já estão lá na aula número 1, que eu passei, vi muitos, mais de 250 comentários ao total, respondi grande parte deles, tentei responder todos, não consegui responder todos, tá? E conforme vocês forem mandando aqui as dúvidas de vocês no chat, e a gente tiver tempo, eu vou responder essas dúvidas para vocês também, tá? Agora eu vou dizer, tinha gente me falando assim, ó, lá na aula número 1, né? No espaço que você tem disponível para interagir com todo mundo, conhecer outras pessoas. Como é que faz para oxigenar a água do viveiro de peixe? Como é que faz para oxigenar a água do viveiro de peixes? Gente, entende uma coisa. A água já tem oxigênio dentro da água. Já tem oxigênio dentro da água. Né? Se você tem uma caixa d'água, se você tem um viveiro, independente do tamanho do reservatório que você tem, já tem oxigênio ali dentro da água. O peixe não respira o oxigênio atmosférico, ele respira o oxigênio que está ali dentro da água. Muita gente pergunta sobre como é que faz para oxigenar a água. E a resposta é tão simples, mas tão simples, que é o seguinte: se você coloca a quantidade correta dentro de um viveiro de peixes, nem equipamentos para criar oxigênio, para fazer oxigênio dentro do viveiro é necessário. Ou seja, só é necessário colocar um aerador, por exemplo, dentro do viveiro, né, para aumentar a quantidade de
oxigênio dentro do viveiro se você tiver mais peixes do que aquele reservatório suporta. Soraya, mas como é que eu sei a quantidade de peixes que esse viveiro suporta? Aí é que tá. Esse eu não vou contar, tá? Tem bastante gente que perguntou lá também quantos peixes cabem. Não vou contar, sabe por quê? Porque esse é o tema da aula que vai ao ar amanhã. Então, amanhã vai ao ar a aula número 2. Eu vou falar tudo sobre capacidade e suporte. Escrevam aí junto comigo, capacidade e suporte. Quem está me acompanhando aqui no chat, escreva aí no chat, capacidade e suporte. A capacidade de suporte é o tipo de informação, o tipo de conhecimento que você vai aprender na aula de amanhã para que você saiba exatamente a quantidade de peixes que você precisa colocar dentro do seu viveiro. E eu não vou explicar isso para você hoje, porque a gente está aqui focado em tirar dúvidas. Então, se você entender todo o conceito do que é a capacidade de suporte, você vai nunca mais você vai errar a quantidade de peixes. Você vai entender que você pode trabalhar com peixes dentro do seu viveiro sem colocar um aerador, ou seja, sem colocar nenhum equipamento para criar oxigênio dentro do viveiro. E você pode também querer colocar um equipamento, mas aí com o objetivo correto, com o objetivo de aumentar a capacidade de suporte de dentro do viveiro. Quem não está respondendo aí, escrevendo capacidade de suporte, escreva, tá? Eu quero ver vocês participando, quero ver se vocês estão acompanhando aqui o que eu estou falando junto com vocês. Joia, todo mundo falando, a Ana, o Fernando, o Jair, o Erickson, muito bom, o Antônio Ribeiro, muito bom, gente, é isso. Se você entender o que é a capacidade de suporte, muita coisa já vai melhorar lá para a tua piscicultura. Porque você não vai mais ficar com dúvida de quantos peixes, de se precisa aerar, se não precisa aerar, se você é obrigado a investir numa tecnologia, não. Tá? Então, fica ligadinho que sobre capacidade e suporte, você não pode perder a aula de amanhã. Lá eu vou ensinar todo o conceito. Depois de todo o conceito ensinado, você vai entender esse princípio. E aí sim, se você ainda tiver dúvidas, você me manda lá embaixo nos comentários da aula número 2 ou na nossa aula da revisão que vai acontecer, da revisão não, do Tira Dúvidas que vai acontecer na aula da Tira Dúvidas de amanhã, vai acontecer na quinta-feira, tá? Então já fiquem ligados aí, combinado? Outra coisa, teve muita gente, eu sei que vem muita gente com dúvidas sobre sistema de produção de peixes em tanque elevado, sistema de produção de peixes em caixas d'água. E assim, ó, gente, muita coisa do conceito que eu explico aqui para você a respeito de produção de peixes vale para todo tipo de sistema de produção. Só que eu dou foco. Meu objetivo aqui é dar foco para quem trabalha com viveiro de peixes em sistema semi-intensivo, ou seja, viveiro escavado com ou sem renovação de água. Por que é, Soraya, que você não trabalha com outros tipos de sistema de produção? Primeira coisa, porque quem quer abraçar o mundo não abraça ninguém, né? Então eu preciso dar foco para uma turma primeiro, e se um dia der tempo, der certo, der espaço suficiente, a gente trabalha com outros tipos de sistema. Mas a questão é que no Brasil, hoje, nós temos aí aproximadamente, formalmente falando, 560 mil piscicultores formais. Desses, mais de 90% desses piscicultores são piscicultores de produção de peixes em viveiros escavados do sistema semi-intensivo, com ou sem renovação de água. Então, eu preciso primeiro levar a informação para aqueles piscicultores que já estão fazendo e que nem sempre estão fazendo da maneira correta. E que é a maneira que eu encontrei de levar a informação para quem já tem uma área rural, de quem já tem um viveiro, uma represa lá na sua propriedade. Então, é para atender à necessidade dessas pessoas. Significa que nada do que eu estou falando aqui serve para você? Não, não é isso.
muita coisa do que eu estou falando aqui serve para você. Mas é com outro objetivo, tá? Então, é com outro objetivo. Caixas d'água, fibrocimento. Se você quiser ter viabilidade econômica em produção de peixes nesses tipos de sistema, você precisa trabalhar com sistema intensivo. E aí é completamente diferente. Aí é diferente de tudo que eu estou trabalhando aqui, tá? Então, são outras densidades, é outro custo de investimento, é diferente. Então, galerinha que tá querendo que eu fale sobre sistema intensivo, sobre fibros, tanques de fibrocimento, né? Dessa vez não vai ser possível eu atender, porque o nosso foco aqui é explicitamente viveiros em sistemas semi-intensivo, viveiro escavado, com renovação de água, sem renovação de água, área de várzea, brejo, o que você tiver, mas que seja um viveiro escavado. Combinado? Agora, existe um mínimo de tamanho de viveiro que é rentável? Existe, né? Existe aí, você precisa produzir pelo menos, aí 1.000 quilos de peixe, para que isso seja viável financeiramente. E quando eu falo viável financeiramente, é o seguinte, é que, não tem aquele ditado, o molho sai mais caro do que o peixe? Para que o molho não saia mais caro do que o peixe, você precisa conseguir produzir aí pelo menos 1.000 quilos de peixe, tá? Pelo menos 1.000 quilos de peixe. E aí, 1.000 quilos de peixe, se a gente falar de um viveiro, né, semi-intensivo, com renovação de água, aí tá um tamanho aproximadamente aí de 1.000 ou de 1.200 metros quadrados, ok? Então, se você estava me perguntando lá qual é o tamanho de viveiro, o mínimo para viabilidade econômica financeira, é mais ou menos isso, porque com esse tamanho de viveiro, você consegue ter uma produtividade aí de 1.200 quilos de peixe, ok? E você vai entender melhor sobre essa continha na aula de amanhã, porque eu vou falar sobre capacidade de suporte. E aí, quando você aprende sobre a capacidade de suporte, como eu bem já falei aqui, você vai aprender sobre a quantidade de peixes que você vai precisar colocar dentro do seu viveiro por metro quadrado, né? Por que por metro quadrado? Só por volume de litros d'água? Não! Em sistema semi-intensivo, e olha, sistema semi-intensivo pode ser, inclusive, considerado se você tem um tanque de fibrocimento que não está com sistema intensivo, é sistema semi-intensivo. Agora, qual é a quantidade de tanques de fibrocimento que você precisa ter para ter uma produção de 1.000 quilos de peixe aí, pelo menos, tá? Então, é esse o paralelo que você precisa entender para que você saiba se vale a pena, se é viável financeiramente ou não. Eu não falei já sobre tipos de sistema de produção? Lembra sobre tipos de sistema de produção que você já viu na aula de hoje de manhã? Na aula que saiu, né, ficou disponível desde ontem, mas já está disponível aí hoje o dia inteiro. Então, lá eu falei sobre o sistema de produção. Sistema de produção intensivo e sistema de produção semi-intensivo. Então, se você entender o princípio do que é um tipo de sistema de produção, você vai saber se você consegue produzir muita quantidade de quilos de peixe ou pouca quantidade de quilos de peixe. Se a quantidade de quilos de peixe é em metro cúbico ou se é em metro quadrado. Se for sistema semi-intensivo, é metros quadrados. Desconsidere o volume em litros d'água que você tem aí dentro do seu viveiro. E se você não consegue entender o porquê disso, eu tenho um módulo que fala só sobre qualidade de água. E aí, nesse módulo, a gente trabalha muito aprofundadamente sobre essas questões. Por que é metros cúbicos aqui e metros quadrados ali, né? Mas hoje vamos focar aqui, né? Não vamos perder o nosso foco, tá? E outra dúvida que surgiu lá.
qual é o tamanho do tanque que eu preciso construir dentro da minha piscicultura? Veja que essa pergunta é uma pergunta diferente de qual é o tamanho mínimo viável financeiramente. O tamanho do tanque que você vai construir, do viveiro de peixes que você precisa escavar lá na sua piscicultura, não é você que decide. Não é você que decide. Você vai construir o tamanho do teu viveiro de acordo com o volume de água que você tem disponível lá na tua propriedade rural. Qual a quantidade de água que você tem disponível, que você consegue captar do córrego, do rio, de onde você está buscando? Ah, mas é então água de captação de chuva? Ok, se for água de captação de chuva, você vai construir o viveiro do tamanho que você quiser, né? Desde que você tenha um solo que não permita infiltração e aí você espera aquele teu viveiro terminar de encher. Precisa colocar algum tipo de equipamento para fazer oxigênio para o peixe se eu usar água de captação de chuva? Respondam para mim aqui. Quem está prestando atenção nessa live de hoje, de agora, desde o começo, vai entender. Se eu usar água de captação de chuva para produzir peixe, ainda assim eu preciso colocar algum equipamento para colocar oxigênio dentro do viveiro? A Gilmarzinho está falando que sim. Adriano falou, não precisa. Maravilhoso, gente, é isso. Não precisa, tá? Não precisa. O que precisa é você adequar a quantidade de peixes correta que você vai aprender a fazer o cálculo lá na aula de amanhã sobre a capacidade de suporte. Depende da quantidade. Muito bem, tá? Então é isso. Não precisa, depende da quantidade de peixes que você for colocar. Agora, se você quiser colocar muita quantidade de peixes, vai. E aí tem um limite, tá? Tudo tem um limite. Quantas pessoas cabem num elevador? 8. Você vai colocar 16 pessoas lá dentro do elevador? Vai cair. Não vai dar certo. Viver é igual. Ah, tem a capacidade de suporte. Você vai aprender a calcular amanhã. Colocou a mais do que isso, tem um limite que você usando o aerador suporta. Colocou a mais do que isso ainda, não vai dar. Tudo tem um limite, ok? Então, o tamanho do tanque que você vai construir lá na sua piscicultura depende do volume de água que você tem disponível na tua propriedade, se você for fazer desvio de algum córrego, rio, riacho, lagoa para dentro da tua piscicultura. Se for água de captação de chuva, ok, qualquer tamanho de viveiro, é só você ter solo com pouca solo que não tenha permeabilidade, né, que seja impermeável, e que você espere esse seu viveiro encher até atingir aí um mínimo de 80 centímetros de profundidade e no máximo 2 metros, 2,5 metros de profundidade, tá ok? E aí, quando você já está com o teu viveiro pronto, né? Ou está com o viveiro construído e vai começar a preparar esse viveiro para receber os peixes. Qual é o processo disso? De novo, né? Eu tenho um módulo que a gente fala exatamente, detalhadamente sobre esse preparo de viveiro. Mas, via de regra, a gente só prepara a água do viveiro se tiver necessidade. Então, quais são os parâmetros de qualidade de água que eu preciso observar antes de começar, antes de colocar um peixe dentro do viveiro, um alevino, né? Então, ver o pH, se o pH tá ok. Se não tiver ok, você faz uma correção com o uso de calcário. Ver se tem uma produção de fitoplâncton ali dentro. E é claro que essa quantidade de fitoplâncton tem que estar dentro de uma faixa de equilíbrio, porque senão você vai ter problemas lá na frente. Se tiver nada de fitoplâncton, você pode fazer uma adubação com vários tipos de materiais, então a gente analisa a disponibilidade em cada região e faz o ajuste para a dosagem que vai ser colocado para fazer uma adubação. Vê se não é um viveiro antigo, uma represa antiga, que tenha solo rico em matéria orgânica, que possa vir a ter aí nitrito,
e amônia, que são gases tóxicos nocivos aos peixes, né? E aí fazer uma correção desse solo também, dessa matéria orgânica. Então, esses são basicamente os primeiros cuidados que a gente faz com o viveiro antes do recebimento dos peixes, antes do recebimento dos alevinos. E aí, é claro, de novo, piscicultura não é regra. A gente analisa qual é a condição que o viveiro está hoje e faz a recomendação com base naquela situação que o viveiro está, que a água, né, o solo daquele viveiro está. Então, a gente faz isso de maneira personalizada e não é um segredo. Todos vocês que estão aqui, o Arnaldo, o Oswaldo, o Jair, a Mônica, o Peso, o Jainesson, todos vocês podem aprender sobre esses parâmetros. O Reinaldo está perguntando aqui, tanque com geomembrana é problema? Não, Reinaldo, não é um problema, mas às vezes ele pode ser um custo desnecessário. Você só tem obrigatoriedade de colocar geomembrana dentro do seu viveiro de peixe se você não tem um solo permeável, ou seja, se você perde muita água por infiltração no solo. Luiz Wagner chegando por aqui, tá? Então, não é um problema. O único problema que eu vejo, assim, da geomembrana é você aumentar o teu custo de implantação da piscicultura. Há um tempo, a última pesquisa que eu fiz do preço de geomembrana, ela custa R$15 o metro quadrado. Então, quanto é que você tem disponível para investir na cobertura do teu viveiro? E esse custo, ele é realmente necessário? Né? Então, se você tem um viveiro que tem permeabilidade, né, que ele é impermeável, não infiltra água pelo solo, não tem necessidade nenhuma de você usar geomembrana, tá? Nenhuma. É só gasto, é aumentar o custo de produção da tua piscicultura. E aí você pode trabalhar com viveiro sem nada de renovação de água? Antes que eu estava falando aqui de tamanho de tanque, né? O tamanho de tanque de acordo com o volume de água. Eu gosto de dar esse exemplo aqui para vocês entenderem o quão é importante a gente fazer isso. Tem um cliente, um grande cliente meu antigo, né? Que eu já atendo ele há 10 anos. Ele tem uma propriedade rural, né? Ele tem a agricultura, tem a piscicultura. Quando ele comprou essa propriedade rural, ele já tinha os viveiros construídos, e aí ele recebeu uma empresa de terraplanagem que disse que tinha capacidade para aumentar mais 6 hectares na propriedade, na área que ele já tinha lá em viveiros de peixe. E aí foi o que ele fez. Então, ele já tinha 9 hectares de lâmina d'água e ele construiu mais 6 hectares de lâmina d'água, de acordo com a recomendação da empresa de terraplanagem. Só que a empresa de terraplanagem não fez a mensuração do volume de água disponível que ele tinha, né? Ou se fez de maneira equivocada. E aí o que aconteceu? Esse meu cliente, ele construiu os viveiros, esses 6 hectares a mais, e a partir disso ele começou a ter problemas porque faltava água. Ele não tinha água disponível suficiente para encher todos os viveiros e para renovar todos os viveiros, né? Porque por mais que a gente não precise de renovação de água, se você tem renovação de água, você usa porque você consegue colocar uma quantidade de peixes maior. Você vai entender amanhã na aula da capacidade de suporte. Só que se você coloca a quantidade de peixes achando que vai ter renovação de água e não tem, você corre sério risco. É como se você utilizasse a quantidade de peixes para colocar aerador e você não tem energia elétrica para colocar o oxigênio ali dentro do viveiro. É a mesma coisa, basicamente é a mesma coisa, tá? Então, aconteceu isso com esse meu cliente. Ele construiu o viveiro, não tinha água suficiente, colocou peixe para ter renovação de água e não conseguia fazer renovação de água. Fim das contas, né? Depois a gente entendeu o problema e aí foi a partir de então que eu comecei a atender esse piscicultor. A gente entendeu o problema. Quando foi na próxima safra,
aí sim a gente trabalhou com uma densidade de peixes menor, já considerando que ele tinha um volume de água disponível menor do que ele achava que tinha, e ok, as coisas vão de vento em polpa até hoje, há 10 anos aí em que eu o atendo, né? Então, isso é para você entender que não é você que decide o tamanho do teu viveiro. A gente tem que construir o viveiro de acordo com o volume de água que você vai ter disponível. E além disso, de acordo com o volume de água que você vai ter disponível, pensando no qual densidade você quer trabalhar. Porque se você quer trabalhar com mais densidade, você precisa ter um volume de renovação maior. Se você vai trabalhar, tá tudo bem para você trabalhar com pouca densidade, ok, constrói mais viveiro com menos volume de renovação de água. Agora, para quem não tem volume de água para renovar, não tem de onde trazer água, não tem de onde puxar. Se tem um solo que é impermeável, que não infiltra água, é só escavar e encher com água da chuva. O grande exemplo disso, eu até vou falar sobre isso nas próximas aulas. O grande exemplo disso é a região da Baixada Cuiabana. Eu estou aqui hoje. Hoje de manhã eu visitei um cliente que tem mais de 30 hectares de lâmina d'água, que ele produz peixe com água única e exclusivamente de captação de chuvas, né? Água parada, sem renovação nenhuma. É possível? É possível, você vai entender melhor sobre isso amanhã, falando sobre capacidade de suporte, tá? Então, estava dizendo aqui, ó, sem renovação de água? Sim, sem renovação de água. Não tem mistério, tem conhecimento. Então, se você quer ser um piscicultor que tem produtividade, que colhe resultados, que produz e que faz esse peixe ser rentável, vende e sobra dinheiro, né? É uma piscicultura lucrativa, você precisa aprender os conceitos que eu tô te ensinando ao longo dessa rota da piscicultura produtiva, que amanhã cedo, amanhã bem cedinho, fica de olho lá na sua caixa de e-mail, fica de olho no grupo de WhatsApp que você já está participando, para você pegar o seu link, ir lá e assistir, deixar suas dúvidas, colocar seus comentários, porque você viu, eu venho aqui e respondo as dúvidas que vocês têm. O André Ferreira de Arapoti, Paraná. A Mônica falando, tô curiosa, que bom, Mônica. Francisco Lima, tem o Rio Parnaíba de quintal, que maravilha, hein, Francisco? Isso sim é que é uma riqueza, ter água de quintal, tá? Vamos ver algumas perguntas aqui que vocês estão me mandando no chat, que eu já respondi algumas das que eu não consegui responder lá na aula, e aí vou responder algumas dessas dúvidas de vocês aqui, ó. A Ana Angélica está perguntando se pode criar várias espécies junto. Pode sim, tá, Ana Angélica? Só que aí tem que entender assim, né? Se você vai criar duas espécies de peixes diferentes, entender o hábito de cada uma dessas espécies. É a primeira coisa. Agora, como você está dizendo aqui, ó, tilápia e camarão juntos, entender o hábito dessas duas espécies, tá? Aqui a gente foca só em peixe, mas é possível, tá? Existe, dá certo. Mas aí você precisa entender lá que tem algumas particularidades a respeito, não é só lá jogar, não, tá? Tem umas particularidades. Todo mundo que tá me perguntando aqui, quantos peixes colocar, já sabe que amanhã vai aprender, eu não vou falar sobre isso não, hein? Vamos ver quem mais está falando. Nossa, estou feliz de ver o tanto de gente aqui. Espírito Santo, Kelton. Esse perfil Sétima Trombeta, Kelton do Espírito Santo. Kelton, eu fui uma vez em Guarapari, no Espírito Santo. É a única cidade que eu conheço do Espírito Santo. Lindo, por sinal, né? Sarapuí, o Ricardo Costa. Feira de Santana, Bahia. Muito bom. Obrigada, Jairo. Obrigada. Em Bugaçu. Vamos ver quem mais aqui. Betim, Minas.
Tentando ver todo mundo aqui. Reinaldo, de Campinas Sul, Goiás. Material para imprimir, Mônica, fica ligadinha, tá? Eu não sei se vai sair na aula 2 ou na aula 3, tá? Quando sai a aula 2 ou 3. Mônica, Soraya, só posso assistir à noite, tá tudo bem, não tem problema. Você pega o link que tá lá no seu e-mail, pega o link que você recebe lá no grupo do WhatsApp e assiste no horário que você tiver, tá? Mas, ó, fiquem ligadinhos. As aulas saem do ar. Essas aulas não ficam disponíveis, elas estão disponíveis enquanto o evento Rota da Psicultura Produtiva está acontecendo, tá? Depois que o evento acaba, não tem mais aula disponível. Não venham com chororô para cima de mim depois, dizendo, não assisti, não assisti. Assista enquanto ela tá disponível, tá? João Pessoa, Paraíba. Luiz Wagner, vai ter PDF? Vai sim, tá, Wagner? Vai ter um material maravilhoso que vai ficar disponível para vocês lá. Tô gostando de ver quem pegou o caderninho de psicultura que a professora falou. Mônica, ó, parabéns, anota tudo. Fernando lá do Maranhão tá aqui. Puxa, quem tá com sinal de internet ruim? Eu não sei se Tati, alguém da equipe me ajuda. Não sei se vai ficar gravada essa live de hoje, tá, gente? Quem não tá conseguindo assistir porque tá com a internet ruim, já alguém aí da equipe diz. A Ana falando, Balsas no sul de Maranhão. A Mônica está falando, ficou preocupada quanto às doenças dos peixes. Existem, tá, Mônica? Mas existem algumas maneiras que a gente pode prevenir essas doenças, que é a melhor maneira para você ser uma psicultora produtiva, tá? Quem mais? Ó, a equipe já respondeu aqui, ó, tá? Quem tá cadastrado, né? Quem tá inscrito vai receber lá no e-mail, tá, gente? No e-mail de vocês. Isso. Muito bom, ó, tô muito feliz, ó, quem tá falando aqui, ó, quantos peixes vai aprender amanhã, tá? Beleza? Todo mundo participando. Fico muito feliz, tá, gente? Quando vocês vêm, participam, fazem perguntas aqui, porque eu sei. Olha aqui alguém perguntando, o Rômulo tá perguntando, Rômulo. Ótima essa pergunta do Rômulo aqui, gente. Ó, todo mundo comigo aqui, ó, que a pergunta do Rômulo Lopes fez. Sexagem dos filhotes de tilápia com rações à venda no mercado. Funciona mesmo? Funciona, tá, Rômulo? Funciona, é real. Não caiam no canto da sereia de achar que produzir peixes sem uso de ração, com resíduo, com soja, com milho, com bolacha, com pão, sei lá com que coisa que alguém falar para você que dá certo, não dá certo, tá? Não é rentável, não é viável financeiramente. Isso é mito, é puro mito. Inclusive, é uma das coisas que traz peixe com gosto de barro, peixe com gosto de mofo, doença de RAF, tá? Peixe que foi criado em água, que tem muita matéria orgânica, porque está sendo alimentado com um alimento que não é ração, vai ter muitos problemas ao longo do caminho, não só de doença, mas de muitas outras coisas que vão influenciar, inclusive, na qualidade do pescado, tá? Muito boa essa pergunta. O Arnaldo tá falando aqui, ó, o Arnaldo brabo. Eu que não quero deixar o Arnaldo brabo. Tô aqui ansioso pela aula de amanhã, pena que eu trabalho e só posso assistir depois do almoço. Fica tranquilo, Arnaldo, não fica brabo não, tá? Vai ficar disponível para você assistir, tá? Ó, a Mônica falando, o oxigênio da água não acaba? Mônica, que maravilhosa essa sua pergunta. O oxigênio da água, ele é incorporado por o oxigênio atmosférico é incorporado na água com a ventilação, né? Então tem a aeração, o vento, tudo isso ajuda a ter a incorporação. Só que essa incorporação, é claro, ela é menos eficiente do que quando a gente tem
renovação de água ou um aerador dentro do viveiro. Então, não precisa se preocupar. Se você usar a quantidade de peixes correta para a capacidade de suporte de um viveiro sem renovação de água, ou seja, com um viveiro de água somente de captação de chuva, não vai acabar, tá? Mas só se for com a quantidade de peixes correta. Se for excesso de peixe, vai acabar assim, tá? Olha, aqui o Adriano falando, o Adriano Solari, isso faz toda a diferença, a capacidade de suporte. Os tambas dele, tamba é o apelidinho carinhoso que a gente chama o tambaqui ou tambatinga, estão com a mandíbula estufada. A mandíbula estufada, gente, é quando dá prolapso labial, o peixe fica assim, ó. Quem já viu? O tambaqui fica com beição. Fica com beição. A tambatinga também. É um mecanismo de defesa que o peixe está sinalizando para você que está faltando oxigênio no viveiro. E a falta de oxigênio no viveiro, não vou contar porque faz parte da aula de amanhã. Quase que eu conto. Não vou contar, vocês vão ter que assistir amanhã. Tá? Então, isso pode sim. Se você erra na capacidade de suporte do viveiro, se você tem tamba, você pode ter esse tamba com prolapso labial, mandíbula estufada, beiçudo, ou o que você quiser chamar aí, tá? Vamos ver quem mais está falando. Mariana, estudante de zootecnia, maravilhosa, Mariana, muito bom. Como faz para calcular a quantidade de peixe em todas as fases de tanque escavado? Varia espécie? Não é só de espécie, tá, Mariana? Espécie, peso de abate e renovação de água ou tipo de sistema de produção, tá? Amanhã, na aula de amanhã, você vai aprender sobre isso. Ok, muito bom. Gente, estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Eu não tenho mais tempo disponível para ficar aqui com vocês hoje. Essa semana está bem corrida, eu ainda tenho uma reunião hoje, eu ainda tenho um monte de coisa para preparar, porque amanhã eu tenho um treinamento com uma equipe grande, visita a campo. Eu fico muito feliz em ver tudo que eu trago aqui é de coração mesmo, né? É coisa que eu sei, que eu aprendi, que eu aplico com os meus clientes, que eu ensino para os meus alunos e que eu quero sim compartilhar com você, porque eu sei o quanto a gente pode melhorar a eficiência da produção de peixes no Brasil, porque ainda está sendo feito muita coisa errada, tem ainda muita coisa básica que está sendo feita de maneira errada. E eu posso te ajudar. Eu sou professora de piscicultura, é exatamente para isso. Então, eu quero que você continue assistindo, vai sair amanhã cedinho, aula número 2. Na sexta-feira vai ao ar a aula número 3. Na quinta-feira a gente vai fazer uma aula de dúvidas igual a essa que a gente está fazendo aqui, na quinta, às 20 horas do horário de Brasília. Eu espero todos vocês aqui me acompanhando, tirando suas dúvidas, colocando lá debaixo da aula, porque eu vou tirar um tempinho e vou responder tudo que vocês estão me perguntando, tá? Compartilhe com as pessoas que você sabe que querem aprender a produzir peixe, ou que estão errando na produção de peixes, ou que estão falando que a piscicultura não é viável financeiramente. Eu posso provar que é sim, tá bom? Compartilha com todo mundo, não perca as aulas, não deixa para depois a aula que você pode assistir ao longo da semana da Rota da Piscicultura Produtiva. Tenham uma excelente semana, fica ligadinho para pegar a sua aula amanhã cedo, a aula número 2, vai ao ar amanhã cedo sobre capacidade e suporte. Eu espero você. Tchau, tchau!